Doutora Denise Albano, o Lula Supremo volta com os seus recursos autoritários para a censura e também impedir que as pessoas, inclusive, possam rir. A declaração do presidente Luiz Inácio, que vai recorrer ao STF para censurar as redes sociais. O que isso está sinalizando? Lula vive seu ocaso político. Ele sabe que, apesar de todas essas bondades, entre aspas, não é, com o dinheiro alheio, surrupiando recursos da classe trabalhadora para distribuir para os mais pobres, para os miseráveis, porque, na verdade, o que a esquerda quer é todo mundo na miséria, na pobreza, dependente, todo mundo do Estado e com uma elite ligada à esquerda, esquerdista, no luxo. Caravanas, comitivas, trens da alegria viajando para o exterior. Janja, com a primeira-dama francesa, num desfile de moda privado, com a desculpa que é para divulgar estilistas brasileiras, mas é mais uma festança, gastança, que é o padrão desse casal esbanja, Lula e Janja. Mas é isso. Dizer que esquerdista se preocupa com pobre, com justiça social, só, de fato, os petistas de contra-cheque é que ainda difundem, porque nem eles acreditam, difundem essas mentiras. A verdade é que está confirmado que o consórcio está acuado, amedrontado. Lula sabe que será eleita uma ampla maioria de deputados e senadores de direita. Se a situação dele já está difícil, com um Congresso arredio, com muito parlamentar que não quer ter seu nome associado a Lula, exatamente pela altíssima desaprovação que o governo Lula tem, mais ainda esse cenário ficará preocupante para o consórcio quanto mais próximo da eleição. Então, a debandada já ocorreu. O vice-presidente do União Brasil, e agora tem uma federação, União Brasil e Partido Progressistas, o ACM Neto já recomendando quadros do partido que tenham cargos no governo Lula, que entreguem esses cargos, incluindo até ministério. Então, veja, abrir mão de ministério é porque, de fato, ficar associado a Lula é quase um decreto de morte política, de baixíssima votação. E, no caso do Supremo, eles sabem que com um Senado com maioria de direita conservadora, haverá chances reais, concretas, de aprovação de impeachment de um ou alguns ministros do Supremo. Então, essa lógica de ninguém solta a mão de ninguém, o consórcio, Lula, Supremo, e para isso eles querem calar vozes, impor a censura, querem controlar as redes sociais, porque, de fato, eles querem como que impedir, nesse quase pouco mais de um ano, para a eleição de 2026, que candidatos de direita tenham, junto às redes sociais, um alcance crescente e verdades sobre esse desgoverno sejam cada vez mais escancaradas, porque muito se sabe via redes sociais e não os canais da velha mídia, que são associadas a esse consórcio, que defendem e têm interesse em manter esse consórcio, quer com Lula, quer com outro nome comprometido, ligado a esse consórcio, a esse sistema, e dessa maneira querem aí a todo custo impor um controle rígido sobre as redes sociais. Um outro fato que está acontecendo, por que o judiciário brasileiro tem receio de humoristas, doutora Denise? Porque a esquerda é mal-humorada, a esquerda tem um ódio visceral da realidade, por isso que eles
tentam impor suas narrativas, exatamente porque eles sabem que um povo, quanto mais consciente, um povo, quanto mais capaz de ver a realidade, mais ele foge da esquerda, mais ele abomina, repudia as mentiras, os falseamentos que a esquerda promove. Então a esquerda investe nisso, é no ódio. Então o pobre tem que odiar, não é o rico, porque veja aí que a turma de esquerda adora um banqueiro, adora um artista milionário, um banqueiro bilionário. Eles detestam, como a própria militante petista, professora da USP, acho que agora aposentada, a professora Marilena Chauí, já disse que tem ódio da classe média. Aquelas pessoas que correram atrás de buscar exatamente um bom emprego, ter seu pequeno ou médio negócio, para não depender do Estado, para exatamente construir sua vida sem precisar estar se humilhando para um demagogo populista como Lula, recebendo migalhas dele, enquanto ele vive no luxo. De certa maneira, o judiciário reflete essa visão de mundo da esquerda, cada vez mais nas escolas superiores, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. Eu já fiz essa consulta. Você olha aí o que seria o conteúdo programático nesses cursos de atualização, de formação de novos ou atuais juízes, membros do Ministério Público, é ideologia de esquerda na veia, incutida. É todo o discurso ligado exatamente a ver o criminoso como uma vítima da sociedade. Então, tem que ser leniente no enfrentamento do crime organizado, principalmente ligado ao tráfico de drogas. É a ideia de que as minorias oprimidas têm que ser absolutamente, até numa interpretação desvirtuada da lei, tem que ser protegidas. E veja, nesse caso, é um humorista que pratica humor negro e geralmente as chamadas piadas sujas terminam explorando algumas dessas situações ligadas a minorias, e aí vem exatamente a juíza e condena a mais de 8 anos de prisão, a uma multa milionária. Muito se atribui a culpa ao judiciário, e eu não nego, numa interpretação um tanto quanto enviesada, distorcida da lei. No campo do direito penal, existe o chamado animus jocandi, essa expressão latina que está associada à ideia de que não há dolo, intenção de praticar o crime, diante de falas que representam uma brincadeira, que são uma sátira, que são expressão de humor. E essa juíza diz na decisão que está abolido, que está afastado o tal do animus jocandi, historicamente reconhecido ao longo da história do direito penal. Mas aí o que eu quero destacar é a responsabilidade do Congresso Nacional. Essa alteração na lei do racismo, que há muitos anos eu dou aula sobre essa normativa, essa legislação, foi inserida exatamente esse dispositivo que autoriza essas penas abusivas, desproporcionais, exatamente porque há menção expressa numa norma aprovada pelo Congresso, de que a pena será agravada no caso da injúria, que foi o caso em que a juíza condenou esse humorista. Se for no contexto de atividade de lazer, esportiva, artística, hoje é o humorista Léo Lins. Amanhã pode ser um autor de novela, pode ser nós, né, fazendo um comentário mais jocoso. Veja que nesse contexto, a
perseguição à liberdade de expressão está atingindo um grau tão grande, tão avassalador, que uma mulher passou nas redondezas do apartamento num bairro chiquérrimo, Alto Pinheiros, lá em São Paulo, e gritou: Lula ladrão. O ministro da Justiça, Lewandowski, mandou instaurar uma investigação contra essa mulher. O Bolsonaro era chamado de tudo, xingado, até com a imagem do que seria sua cabeça, jogaram futebol, xingamentos de toda ordem, insinuação até de que ele é pedófilo, e ninguém teve problemas quem cometeu calúnias, difamações, injúrias contra, por exemplo, o Bolsonaro. Mas o Lula não pode, contra ele, ser dito o que todo mundo sabe. O próprio vice-presidente do Lula já disse que ele é isso e que queria voltar à cena do crime. Por que não mandar abrir processo contra o Geraldo Alckmin, que disse isso sobre o Lula? Mas é isso, vivemos tempos sombrios, a caça insana à nossa liberdade de expressão ainda não está no fim, mas a gente deve continuar lutando pela nossa liberdade, porque a ditadura se instaura de vez é quando exatamente calam vozes corajosas que se posicionam contra esse estado de coisas. E eu acredito que eles não vão conseguir calar uma nação inteira.